Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de matemática aqui no YouTube. Essa é a nossa quinta aula e hoje nós vamos falar sobre divisão, a quarta operação básica fundamental da matemática. Se você tiver uma boa base de divisão, você vai conseguir resolver várias questões do mundo da matemática. A divisão é a base para frações, regras de 3, probabilidade, entre outras situações que tem na matemática. Então, se liga aí, se inscreve no nosso canal, deixa aquele like maroto, ativa as notificações se você ainda não ativou e segue lá no Instagram, mate_descomplicada. Roda a vinheta, DJ, tamo junto! 5, 4, 3, 2, 1. Então galera, vamos à nossa aula de divisão. Primeiro ponto, o que é a divisão? Pessoal, vamos imaginar só, nós temos um chocolate, ok? E nesse chocolate a gente vai dividir ele em partes iguais. Então, esse processo de repartir ele em partes iguais é uma divisão, beleza? Então vamos lá. Então já deu para entender o que é uma divisão, mas vamos entender algumas coisas. Por exemplo, 12 dividido por 4. O que é que eu estou falando? Eu vou pegar o número 12 e vou dividir em 4 partes iguais, certo? Mas vamos lá. O que é esse número aqui? Ele é o dividendo, tá? E o que é esse outro número aqui, tá? Ele é o divisor, ok? Mas vamos lá. Quanto é que é 12 dividido por 4? Qual número eu multiplico o 4 e eu chego no 12? Por exemplo, o 3. 3 vezes 4, 12. Agora, olha só o que a gente faz. A gente pega isso aqui, ó. 3 vezes 4 não é 12, a gente bota o resultado aqui. E aqui a gente subtrai. 12 menos 12 vai dar 0. Então, esse número aqui, ele é o nosso quociente, tá? E esse número 0 aqui, ele é o resto. O que nós podemos dizer aqui nessa divisão? Primeiro ponto, ela é uma divisão exata, certo? E que ela tem resto 0 e o quociente dela é 3. O quociente é o resultado da divisão. O que vale ressaltar na divisão? Numa questão, provavelmente pode aparecer o seguinte: o quociente de dois números é um número tal. Então, ela está falando em uma divisão. Quais são as propriedades da divisão? Pessoal, algo que é muito importante da gente compreender. A divisão, ela não é comutativa, tá? O que isso quer dizer, Yuri? Isso quer dizer que a ordem dos fatores altera o resultado da divisão. Então, vamos lá. 2 dividido por 1 é diferente de 1 dividido por 2. Por quê? 2 dividido por 1 é 2, tá? Sinal de diferente. E 1 dividido por 2 é 0,5. O que prova que a divisão, ela não é comutativa, tá? Então, pessoal, a divisão ela não é associativa. Por quê? Vamos lá. Não é associativa. Partindo desse princípio, tá? Se eu tiver 4 dividido por 2 e depois dividir por 1, vai ser diferente de 4 dividido 1 dividido por 2. Por exemplo, 4 dividido por 2 dá 2. E aqui depois eu divido por 1. Vai ser diferente. 4. Aqui eu vou ter meio, tá? Então eu primeiro resolvo o que está entre parênteses. 4 dividido por 0,5. 2 dividido por 1 dá 2, que é diferente. E 4 dividido por meio dá 8. Além dela ter essas duas propriedades, nós vamos ter o elemento neutro, tá? E quem é o elemento neutro da divisão? Também é o 1, tá? Então, o elemento neutro da divisão é o número 1. Qualquer número que eu divida por 1 é ele mesmo. Por exemplo, 5 dividido por 1 é igual a 5. 1 dividido por 1 é igual a 1, ok? Pessoal, na divisão aqui nós estamos trabalhando com os números reais. Eu preciso que vocês entendam uma coisa. Não podemos dividir nenhum número por 0. Por exemplo, 5 dividido por 0, ele não
existe no número dos reais. Porém, 0 dividido por 5 vai ser igual a 0. Se eu pegar o 0 e dividir por qualquer número, dá igual a 0, ok? E também, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a divisão de números com vírgula, que também é o terror de muita gente. Por exemplo, 2,5 dividido por 5. O que é que nós vamos fazer? Nós precisamos igualar as vírgulas. Então, eu vou acrescentar aqui um 0 e aqui eu vou correr a vírgula para a direita, certo? Agora sim eu posso fazer essa divisão. Porém, o seguinte, 25 ele é menor que 50. O que é que eu vou fazer? Eu acrescento mais um 0 e aqui eu boto 0, vírgula. 250 dividido por 50 vai ser o seguinte, vai ser 5. 5 vezes 50 vai dar 250. Então aqui eu faço essa subtração. 250 menos 250 vai dar igual a 0. Então, pessoal, além dessas propriedades, a gente vai ressaltar o seguinte, que na divisão, qualquer número, tá? Qualquer número dividido por ele mesmo, tá? É igual a 1. O que isso quer dizer, Yuri? Por exemplo, 25 dividido por 25 vai dar igual a 1. Sempre. 1 milhão dividido por 1 milhão é 1. Então, eu pegar um número de partes e dividir por uma quantidade igual. Vai dar 1. Além disso, nós temos as regras de sinais. As regras de sinais seguem a mesma regra da multiplicação. Por exemplo, se eu estiver dividindo número negativo por número negativo, ok? Eu vou ter um número positivo. Se eu estiver dividindo um número positivo por um número positivo, eu vou ter um número positivo. Se eu estiver dividindo um número negativo, tá? Por um número positivo, eu vou ter um número negativo. Se eu estiver dividindo um número positivo por um número negativo, eu vou ter um número negativo. O que isso quer dizer? Como a gente já falou na multiplicação. Sinais iguais, eu vou ter um número positivo. Sinais diferentes, eu vou ter um número negativo. E isso é muito importante você saber, porque os jogos de sinais podem fazer você errar uma questão na prova, tá? Bem, galera, essa foi a nossa quinta aula, tá? Falando sobre matemática básica. Fechamos o primeiro bloco, onde nós falamos sobre conjunto dos números na matemática. Nós falamos sobre as 4 operações básicas. Vou deixar aqui para vocês uma lista de exercícios que nós vamos responder no próximo vídeo, ok? Então, deixa aquele like maroto. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo que eu vou responder, tá bom? Não se esquece de nos seguir lá no Instagram, no @mate_descomplicada. Lá tem muita dica que você vai gostar, muita dica matadora para que você acerte na sua prova. Valeu!